Vamos aqui agora nós vamos começar a falar sobre crenças e religiões. Bom, primeiro nós vamos falar sobre um Deus único para ser adorado. Nós sabemos que existe só um Deus para ser adorado. É o Deus criador de todas as coisas, né? O Deus que formou tudo, criou todas as coisas. Então vamos começar a falar sobre anjos. Primeira coisa que nós vamos falar sobre anjos, né? Deus criou os anjos para servirem e para servir e adorar a Ele, né? Porém, sabemos que nem todos obedeceram essa vontade. Deus criou os anjos para servir e o adorar, mas nem todos os anjos, segundo a Bíblia diz, que fizeram isto, adoraram a Deus, né? Segundo a Bíblia, uns se rebeliaram, né? Então nós sabemos que Deus criou anjos de quê? Anjos de luz, né? Anjos com vários poderes. Então anjos são anjos que não têm poder? Os anjos são fracos? São anjos que não têm capacidade de fazer alguma coisa? Não. Na área espirituais, os anjos são poderosos, tá certo? É uma observação que nós temos que observar, que os anjos, eles têm poderes e capacidade, também força. Existe na área espiritual uma hierarquia, ou seja, degraus de submissão. Ou seja, anjos que são maior e anjos que são menores ou que tenham menos poder. Então, na área, no céu, existe uma hierarquia, né? Existe anjos que é mais poderoso, anjos que tem mais força, anjos que tem menos força, por aí diante, tá certo? Diz-nos a Bíblia que Deus criou um anjo e não há consenso, mas a ideia mais aceita é de que era um serafim, um querubins, né? E como todo anjo, era um mensageiro de Deus. Deus criou um querubins, e esse querubim era quem? Era o mensageiro de Deus. Porém, esse querubim se rebeliou contra Deus, querendo ser maior do que Deus. Vejamos bem, nós começamos falando que Deus criou vários anjos. Anjos para serem adorados, anjos para adorar o Criador. Lógico, se sua mãe, veja bem, você tem sua mãe, você tem seu pai. Vamos fazer uma comparação aqui, para que você entenda mais ou menos do que eu estou querendo passar para você, para que eu estou querendo expressar para vocês. Preste bem atenção. Deus criou anjo para ser adorado. Deus criou anjo para adorar a Deus. Agora, se você observar, o que Deus fez? Deus pegou aqueles anjos e colocou ali para adorar a Ele. É igual a mãe. O filho cresce, o filho tem que reverenciar quem? A mãe e o pai. A Bíblia diz que é o filho que não obedece o pai e mãe, ele não tem vida longa, né? Para que você tenha vida longa, você tem que obedecer aos seus pais, seu pai e sua mãe. Então, o anjo, mesma coisa. Deus criou o anjo é para servir a quem? A Deus. Para adorar quem? O Criador. Correto? Mas só que teve um que queria ser maior do que Deus. Quem era? Um querubim. Foi aonde Deus expulsou ele do céu, né? E ele se tornou um anjo mau. Esse anjo, querubim, ele foi expulso do céu porque ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser maior do que o Criador. Agora você imagina, o que levou esse anjo a perder o seu espaço no céu? O que levou esse anjo a perder o espaço no céu? Foi a vanglória dele, né? A exaltação dele, o eu dele, né? Ele queria ser maior do que o seu Criador. Ele queria ser maior do que aquele que o criou. E jamais nós podemos querer, né, tomar uma posição que não é nossa, ou que aquela pessoa realmente está naquela posição dela, como ser soberbo, ser orgulhoso, né? Foi o que aconteceu com aquele anjo. Porém, a Bíblia diz que o anjo caído, que o anjo que foi expulso, ele não veio sozinho para a terra. Ele trouxe um grupo com ele, ou seja, uma legiões de anjos caídos e veio para a terra, né? Esses anjos veio para a terra. Nós começamos a dizer
que Deus é o Criador, Deus é o maior do que os anjos. E todos que foram criados por Deus, todos que foram criados por Deus, não é merecedor de adoração. Ou seja, o anjo pode ser adorado, né? O anjo recebe glórias? Não, não recebe glórias. Quem recebe glórias? Preste bem atenção, nós estamos falando sobre religiões e crenças e religiões, certo? Agora, como surgiu as religiões? Primeiro, com os anjos, com anjos. Por quê? Porque só quem é digno de adoração é Deus. A Bíblia diz, a Bíblia chega a dizer que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Você sabe que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Quem é esse Espírito que habita em nós? Senão o Espírito de Deus. Então, Deus, ele não quer ser trocado por ninguém. Ele não quer ser trocado pelos anjos, ele não quer ser trocado pelos anjos caídos. Jamais Deus aceitará uma pessoa adorar aquela pessoa que ele mesmo criou e não adorar ele. Deixar ele de lado e adorar os anjos. Então os anjos não são merecedores de adorações. Certo? Como surge uma religião? Bom, vimos que existe anjos caídos, certo? Que foi anjo que se rebeliou. Isso é básico, isso é lógico, né? Aconteceu. E ainda e tem anjos que estão a serviço de Deus. A filosofia, ela aplica muitas das vezes uma ideia que existe uma mente de observação à fé. Como uma mente de observação à fé? O que é filosofia? Primeiro, há várias religiões que elas são surgidas, ou ela surgiu, ou ela surge através de filosofia. O que é filosofia? Filosofia é a arte de aprender, né? Filosofia é a arte de aprender. Tem muitas pessoas que ela tenta descobrir muitas das coisas e ela tenta entender, né? Ela tenta entender. E ela é muito curiosa, isso se chama filosofia, ela quer aprender, ela busca livros, ela busca descoberta, ela fica tentando entender o ser humano, ela fica tentando entender as religiões, e tem muitas pessoas que acabam criando uma organização ou um grupo de pessoas e forma-se ali uma religião. Mas foi feita aquela religião através de pesquisas ou filosofia. Aí se acrescentou dentro daquela filosofia, ou dentro daquele grupo, acrescentou uma fé. Uma fé em quê? Muitas vezes não é nem Deus, ou uma fé num anjo, ou uma fé numa imagem, ou uma fé em algo, como diz lá a Bíblia chega a dizer em Salmos, né, que os deuses deles são ouros e pratas. Tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpa. Então se torna semelhante a ele todos que fazem essa imagem e as que praticam. Então aqui está bem claro dizer, a Bíblia em Salmos, ela é bem clara e bem objetiva, quando diz que os deuses deles são imagem. Então tem muitas pessoas, tem alguns países por aí, não falando de país, vamos falar dentro da Bíblia, eu não vou nem falar de país, eu vou falar dentro da Bíblia. Vamos fazer uma comparação de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele abriu o mar vermelho, que coisa bonita, passou o povo sobre terra seca, e foi uma coisa maravilhosa que Moisés fez. Tirou o povo de Israel do Egito da mão de Faraó, da mão dos egípcios, né? E o povo saiu e começou a andar pela terra. Só que Deus chamou a Moisés no monte, e Moisés fez a tábua, né? Escreveu ali na tábua, na pedra, escreveu as leis, os mandamentos que Deus mandou, correto? Né? Então, depois que ele fez isso, Deus chamou ele de novo no monte. Quando Deus chamou ele no monte, tinha Arão que ficou e Moisés foi sozinho. Só que Arão ficou com o povo. O que o povo fez? Viu que Moisés estava demorando, mandou que o povo mandou que Arão fizesse uma estátua
Preste bem atenção. Mandou que Moisés fizesse uma estátua e aquela estátua fosse o Deus deles. Então eles fizeram um bezerro de ouro ali e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Porque Moisés não estava vindo, Moisés estava no monte conversando com Deus, e aquele povo não contente com isso, e o povo sempre apressado, né? Apressado, por isso que a pressa é inimiga da perfeição. Então o povo apressado fez uma imagem. Não, põe a imagem aí, faz a imagem de ouro e vamos adorar ela. Então isso se chama fé em filosofia. Isso se chama uma filosofia aplicada em cima de uma fé. Então, eles falaram, não, se o Moisés adora lá, né, no monte, por que nós não podemos também fazer uma imagem aqui e adorar ela? Então, nisso, aqueles anjos caídos, nós já falamos que os anjos têm poder. Nós já falamos que os anjos, ele não é maior do que Deus, os anjos não são maiores do que Deus. Aí muitas vezes, aquelas pessoas, ela vai tendo fé num pau, numa imagem, e aquilo acaba, a fé dela acaba concretizando, e é que as pessoas vão formando uma religião, né? Vai formando uma religião. E não parando por aí, no passado,